Alexandre, pensando em vôlei feminino, que é o nosso público, como é que vem o Flamengo para 2017? A gente tem objetivos ousados esse ano, quais sejam o de desconstruir uma série de coisas que foram feitas ao longo dos últimos anos para reconstruir. Veja bem, é importante saber a diferença do que é destruir e do que é desconstruir. Desconstruir a gente entende que seja revisitar todos os processos do passado que fizeram o Flamengo no feminino chegar ao ponto que chegou em 2016 e, em revisitando essa história, mexer em todos os pontos passíveis de mudança, atingindo aí, quer dizer, objetivando aí uma excelência, né? Então, eu, por exemplo, que no passado cheguei a trabalhar como treinador do Fluminense de 2001 a 2006, lembro que na época o Flamengo era o time a ser batido. E eu não vou em si na análise do time, porque muitas vezes se você fica preso a isso, você vai ver e vai ficar escravo de uma geração que tecnicamente é melhor ou não. Eu, no meu papel de gestor desse processo, tenho que pensar principalmente nas variáveis que fizeram a compor esse quadro que hoje eu diagnostico. Tenho visto o seguinte, o clube conviveu com uma série de perdas estruturais ao longo desse período, né? Traçando um paralelo entre esses dois momentos, naquela época lá, a coisa de 10, 15 anos atrás, o Flamengo trabalhava com um elenco de profissionais maior. Às vezes a quantidade não necessariamente diz que é elevada, nos leva a crer que a qualidade venha junto, mas de qualquer maneira, nesse aspecto, hoje falta pessoal para que a gente possa desenvolver o trabalho dentro de objetivos ousados, mas a gente tem perfeitamente como minimizar essa falta de pessoal com uma presença mais maciça dos treinadores, quer seja na função de assistentes ou assistidos. Então a gente está mudando uma série de coisas em relação a esse relacionamento entre os treinadores, cada qual dentro da atividade da outra categoria. Estamos mexendo numa série de aspectos de preparação física, quer seja para performance, quer seja linkada à fisioterapia, num caráter preventivo também. Vamos trabalhar com um grupo de atletas com um conceito completamente novo para o que aconteceu nos últimos anos, onde o Flamengo muitas vezes não foi a prioridade. Vamos honrar à risca o que é o contrato de formação esportiva. E o contrato de formação esportiva, o que ele pede? Ele pede que o meu profissional esteja preparado para responder ao meu interessado e demandante do serviço, que é o atleta, que ele esteja preparado para responder toda e qualquer indagação do atleta em relação à preparação física, em relação aos aspectos técnicos, às leis de jogo e principalmente as noções básicas de civismo, comportamento e em última análise, é esse o pacote de iniciativas multidisciplinares necessárias para formar o melhor atleta dentro de uma visão de melhor cidadão também. Esse resultado no médio e longo prazo certamente vai dar um objetivo de performance também que a gente quer. Qual a importância do projeto Cuidar para o vôlei feminino esse ano? Eu acho que mais do que uma estrutura física muito bem montada, né, onde a gente tem ali um departamento de fisioterapia, a gente tem consultórios do médico de esporte, do cardiologista, assim como temos de um ortopedista que coordena as ações médicas dos atletas, nós temos os fisioterapeutas, nós temos nutricionista, massoterapeuta, nós teremos a partir da metade do ano um psicólogo, nós temos, enfim, uma gama grande de ações multidisciplinares que acompanham essa estrutura física dentro de um projeto muito bem montado, que é justamente um pacote de ações coordenadas multidisciplinares que ajudam e muito e agregam muito na formação esportiva desse atleta. Cabe entender o seguinte, não é que o Flamengo não queira, na linha do tempo,
ter uma equipe profissional. Ele quer sim, mas ele quer, dentro da base, montar pilares básicos para que isso aconteça. As vagas dos atletas dessa eventual equipe de alto nível seja preenchida por atletas formados na base. Voltando diretamente à quadra, como é que vão ser formadas as comissões técnicas das categorias? A gente está tentando fazer uma estrutura semelhante no masculino e no feminino, né? Tentando instituir a figura do coordenador técnico tal qual fosse uma espécie de um head coach, né? Ele seria o técnico da equipe de ponta, teria um técnico já normalmente seu assistente direto, cuidando das categorias imediatamente após a dele, né? Como se fosse um técnico só cuidando do infantil do infanto, sendo um assistente direto diante de uma eventual ausência do treinador principal no juvenil, estando ele a cargo de uma equipe de ponta, que seria um juvenil representando alguma competição adulta, né? Essa é uma tentativa, a gente depende aí, lógico, do fechamento do orçamento do ano, orçamento esse que o Flamengo procura ser autossuficiente em termos de financiamento dos esportes olímpicos, não é diferente com o vôlei, mas a gente precisa ainda que feche aí o panorama de captações de todas as fontes de financiamento, das leis de incentivo que bancam o nosso projeto. Traduzindo um pouco isso, há uma possibilidade de você assumir a categoria juvenil? Hoje, na verdade, eu prefiro não fazer qualquer suposição acerca de quem serão as pessoas, né? O importante é que fechando esse conceito, eu entendo com a minha experiência pregressa e de quem se jogou de cabeça nos últimos 4 meses a revisitar cada processo, conforme eu disse, eu entendo que a minha preocupação maior nesse momento é que o conceito de trabalho conjugado entre os profissionais, na parceria, no conceito do assistente assistido, que esse conceito esteja acima de qualquer coisa, acima dos nomes, né? Para que a gente possa desenvolver um trabalho em conjunto e de excelência conforme a gente deseja. O Jornal Passear agradece, Alexandre. Um abraço para vocês, muito obrigado pelo apoio incondicional que vocês têm dado, conte conosco.